Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. E é isso aí, tá? Não tem nenhuma invenção, não. O Fluminense avançou na negociação de Rodrigo Castilho, o carrasco do Flamengo, né? Então o Fluminense avançou com um jogador argentino. A gente vai trocar ideia. Eu esperei um pouquinho mais porque saíram alguns detalhes e eu quero trazer tudo pra você. Mas antes, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. E, gente, olha só. Até parece que eu tava prevendo alguma coisa, né? Eu falei, gente, estou de plantão, tá? Então a qualquer momento eu posso surgir aqui com novidades, né? É claro que, poxa, pela altura do campeonato, né? A gente tem o mercado internacional fechando ali no dia 3. Eu falei, cara, hoje pode sair alguma coisa. Né? Então, tendo em conta disso, não é que saiu mesmo. Mas, como sempre, as informações sempre saem lá fora primeiro, até porque aqui parece que ninguém está disposto a dar a informação, né? Talvez seja para não prejudicar o Fluminense, talvez seja para poder segurar, né? Porque talvez com o nome divulgado pode acontecer algumas coisas, mas a informação que saiu lá fora, o primeiro foi o nosso querido Nico, o Nicolas, tá? Nicolas Boza, ele que trouxe, rapaz. Ele foi o primeiro a trazer a informação. Olha só, ele trouxe essa informação aqui, né? Que Rodrigo Castilho está muito perto de se tornar um reforço para a Fluminense. Lanús terá outra venda milionária devido à saída do artilheiro, né? Então, já prepara o bolso que, se tá assim, muito provavelmente o Fluminense vai gastar uma bala para trazer o Castilho, né? É a última chance do Flu em contratar um centroavante, né? É isso, é a última chance. Depois do Nico, a gente teve a confirmação com o Herman Garcia Grova, né? O Grova, que trouxe que, olha só, é, Lanús está em negociação avançada, tá? Para vender o Rodrigo Castilho. Os primeiros diálogos ocorreram no Brasil, né? Há alguns dias, conforme relatado ao Nico Boza. Flu busca fechar o atacante após não conseguir contratar Coelho e Ávalos. Então, meus amigos, o que a gente tem para trazer para você, primeira coisa lá fora, as informações que a gente tem é que a negociação está avançada, né? Então é isso. Lá de fora é assim. Porém, eu esperei a galera daqui do Brasil, né, dar uma confirmada e a gente já teve sim a confirmação do Globoesporte.com, tá? Então, o Globo Esporte confirmando aí. Deixa eu colocar na tela, que aí talvez a galera confie mais, né? O próprio Globo Esporte trouxe, ó. Fluminense negocia a contratação do Rodrigo Castilho do Lanús, né? A diretoria corre contra o tempo para fechar antes do fim da janela no próximo dia 3 de março. Tá bom? Daqui a 2 dias, né? Hoje, amanhã e depois. A gente tem aqui. Aí, Thiago, é 3 dias. Mas contando com hoje, né? Aí tem aqui, ó. Lanús confirma as negociações estão em andamento, mas as partes pregam cautela por um acerto. O GE ouviu que o acerto é considerado complexo, como tudo no Fluminense é complexo, não existe nada simples no Flu, é inacreditável, né? Mas há confiança que pode acontecer, né? Pô, imagina a confiança que pode acontecer. Eles estão bem diferentes do que trouxe os argentinos, né? A galera lá de fora. O Fluminense foi procurado, mas não se manifestou. Aí aqui, uma coisa que faltou, tá, pessoal? A gente ter um detalhe é o valor que o Fluminense vai pagar. A gente sabe do valor que o Lanús quer, que é esse daqui, ó. A equipe argentina pede cerca de 10 milhões de dólares, 51 milhões de reais, para negociar seu principal nome, com uma boa parte da quantia paga ainda em 2026. As diretorias correm contra o tempo, parará. Então, assim, é o que eu falei, Fluminense, o tempo tá acabando, as opções já foram, né? Então o Fluminense, para ter um centroavante, vai ter que pagar. Mas assim, o Castilho em si, eu acho um bom nome. Eu vou explicar. Então fica comigo até no fim do vídeo que eu vou trazer por que eu acho que o Castilho é um bom nome. Mas vai ter que pagar um valorzinho um pouco ah, alterado ou valorizado, né? É a famosa ordem de procura, né?
Você precisa do centroavante, os caras têm um centroavante, então eles vão levar o máximo do valor. E você, Fluminense, né? Como já perdeu todas as oportunidades e o tempo está acabando, vai acabar aceitando, né? Essa é a verdade. Fechando com o Castilho, aí eu já acho que o Fluminense deve ir atrás de outro centroavante, porém para compor elenco, né? Só que Castilho, por esse valor aqui, e aqui eu não vou falar que é bom ou ruim, eu particularmente gosto, eu quero o Castilho aqui, eu acho que o Castilho vai nos ajudar, eu vou explicar por quê, mas esse valor eu entendo que é um valor alto, e por esse valor será a maior contratação da história do Fluminense, como a gente já tinha falado isso há um bom tempo, que muito provavelmente isso iria acontecer, não porque somos gênios, mas porque a gente sabe que esse mercado de centroavante é um mercado muito valorizado, e se é muito valorizado, você vai ter que gastar uma grana, tá bom? Então é isso. E vindo por esse valor, a gente não pode olhar para Castilho como um cara para compor elenco, cara. Não é isso. Castilho, por esse valor, ele vem para resolver. Ele tem que resolver. E é isso. E é aqui que eu acho que as coisas podem não ir tão bem. Porque quando você paga 50 milhões de reais num jogador, né, ou mais do que isso, lembrando que a gente está supondo que é esse valor, tá? Possa ser que seja um valor mais baixo, que o Fluminense tenha conseguido, né, melhorar a pedida aí, não sei, né? Mas assim, um jogador que chega por esse valor, ele vai ter, entre aspas, tá, pessoal, uma obrigação maior, uma carga maior. Pensa, toda vez que o Castilho entrar em campo, está entrando um jogador de 50 milhões, a contratação mais cara da história do Fluminense. Então isso pesa em relação ao jogador, né? Isso pesa para a diretoria do Fluminense, pesa para todo mundo. É claro que no primeiro gol que ele meter, meu amigo, esquece. No primeiro gol que ele meter, a torcida vai começar a apoiar ele, a torcida vai começar a dar um pouco mais de confiança, e a tendência é que o jogador siga a sua evolução, tá? Castilho vem de evolução, é um jogador de ótima idade, tem 27 anos, né? Então, assim, pode ser um centroavante para o Fluminense por muitos anos. Isso é verdade. Então, assim, olhando por esse lado, eu gosto de ver esse lado também, tá? Mas, pautando aqui, seria, no caso, 10 milhões que o Lanús quer. Pois vamos ver por quanto que o Fluminense, na hora que fechar, né? É mais na hora que fechar que a gente vai conseguir saber o valor, mais ou menos, que o Fluminense vai conseguir aí pelo jogador. O que eu quero trazer para você é outro detalhe. Olha aqui. Esse detalhezinho aqui que traz o Marcelo Neves. Conversas ganharam corpo, desculpa, quando o Lanús estava no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o Lanús, eu não sei se eu tenho como pegar isso aqui, diretor, porque senão o povo não vai acreditar. Mas o Lanús, pessoal, eles treinaram no CT Carlos Castilho, tá? Antes de vencerem a Recopa em cima do Flamengo no Maracanã, eles treinaram no CT Carlos Castilho, né? Eles foram beber da água onde as coisas acontecem, né? Então eles foram ali, tô procurando aqui, ó, posso até procurar juntamente com vocês. Eu sei que tá em uma dessas, aqui tem eles, né, comemorando, maneiro, debaixo de chuva, o Flamengo não consegue, né? É impressionante, velho. Aí tem aqui, ó, deixa eu pegar pra vocês. É porque estão comemorando bastante, né? Até porque foi realmente uma conquista e tanto pro Lanús. Aí, nosso futuro jogador aí, ó. Castilho. Ou Castilho, né? Eu vou chamar de Castilho por causa do nosso grande ídolo Master, né? Mas tá aqui, ó. Tá chegando, pessoal. Meu Deus. Aqui, ó. Olha lá. Olha onde eles estão treinando. No CT Carlos Castilho. Então eles treinaram ali. E o Marcelo tá trazendo para nós que as conversas ganharam um corpo no Brasil. Então, assim, seria loucura falar que as conversas aconteceram já dentro do CT, né? Trocaram aquela ideia. Tanto é que o próprio treinador do Lanús disse que era difícil segurar o Castilho. Tanto é que o Lanús já tem substituto para o Castilho. Vocês sabem de tudo isso? Então, essas coisas que acabam facilitando um pouco o negócio se o Fluminense conseguir pagar o valor, tá? Então é isso, a gente tem aí. Aí o Castilho aí, ó. Já tava no CT, Castilhão. Já tava no CT, meu garoto. Ah, droga. Cliquei no botão errado. Mas então é isso, meus amigos. Rolou aí o Lanús no CT e rolou o Fluminense, né? Ajudando aí o Lanús a conquistar
a Recopa indiretamente. E com isso, é claro que, poxa, não vale a pena. Tipo assim, eu preciso dizer que, claro, que os gols que ele meteu contra o Flamengo ajudaram o Fluminense a achar o seu reforço. Pô, isso aí é inegável. E outra, cara, eu acho que a torcida vai ter uma boa vontade com o Castilho. Até porque existiu ali, eu trouxe pra vocês esses dias, que parte da torcida tava pedindo, né, para que o Fluminense contratasse o jogador. Isso existiu, gente. Isso não é invenção minha, não. Parte da torcida, e eu vi vários de vocês comentando aí, eu quero o Castilho, para lá. Então aí, meu amigo, eu acho que ele vem com tudo para ser um nome que vai surpreender aí, ó. Vai dizer, o staff do atacante recebeu a sinalização de um clube alemão, né? Pretende fazer uma proposta no meio do ano, mas o Flu foi mais firme no interesse. Por isso, o sinal positivo nas conversas. Então, eu imaginei isso também, cara. O Castilho tem muita cara de jogador alemão, né? Eu digo jogador ali pra Bundesliga, né? Que é a liga alemã. Então, assim, Fluminense passando à frente da galera aí. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que eu tô na torcida, né? Pra que tudo dê certo, porque eu quero um centroavante e eu gosto do Castilho. Eu acho que o Castilho pode nos ajudar. Ó, o Fluminense tem conversas em andamento, negociação complexa, essa parte que a gente já viu. E tem outro detalhe aqui, que o Castilho vê com bons olhos jogar no Fluminense. Essa é a informação do Lessa. Olha só, o Castilho vê com ótimos olhos a transferência para o Flu e já informou que deseja vestir a camisa tricolor, né? Então, para Castilho, ele quer jogar aqui, tá? Então eu acho que vai ser excelente pelo menos as coisas parecem que estão caminhando bem. E tem que caminhar, né? Porque nós temos pouco tempo, tá? E o que tá travando agora a negociação, né? Pelo que a gente viu hoje, o que trava a negociação é a questão de valores, né? E a questão de pagamento, né? Como que o Fluminense vai fazer esse pagamento. Então estou agora, eu acho que a grande informação é por quanto estaria vindo o Castilho, né? Porque a gente sabe que é um jogador que pode nos ajudar. Falei que no finalzinho a gente ia trazer o porquê que eu acho que o Castilho é uma boa pro Fluminense. Eu vou elencar algumas coisas. A primeira coisa, ele chama Castilho. Ah, Thiago, mas isso não tem nada a ver. Você não pode trazer uma análise porque o nome dele é Castilho e o maior ídolo da história do Fluminense é Castilho, não sei o quê. Ponto. Eu sei. Porém, entretanto, todavia, eu torço pro Fluminense, meu amigo. E se eu não citar essas coisas, eu vou citar o quê? Né? Se a gente se apega a essas coisas, eu já me apeguei, meu amigo. E ponto número 2. Já sabe o caminho de meter gol no rival, meu parceiro. É Carrasco do Flamengo. O outro ótimo ponto para nós, tá? Agora, um dos pontos agora falando um pouco mais sério, mas do Castilho eu falei muito sério, tá? Outro ponto que eu gosto bastante é a idade. Gente, você tá falando de um centroavante com 27 anos, ele vai viver o auge físico agora, né? Na realidade, ele começou a viver o auge físico no ano passado. Os jogadores, eles têm ciclos físicos, né? E o ciclo do auge é de 26 a 30 anos. Você que acompanha o canal do Flu sabe que eu sempre falo nisso, né? Porque é uma realidade do futebol. Então, a gente está pegando um jogador que está em evolução e está no auge físico. O que isso quer dizer? Que a tendência é que ele evolua ainda mais, tá? Evolua ainda mais, beleza? Outro ponto positivo demais em trazer Castilho pro Fluminense, galera. Característica. Gente, uma das coisas que a gente mais ignora é a característica do jogador. E, sinceramente, essa é a base do que a gente tem que fazer em toda a análise. Se o jogador não tem características para fazer a função, ele não vai jogar naquela função. Não importa. Agora, o Castilho, ele tem características para ser um ótimo centroavante, mas não só isso. Ele tem características que o próprio elenco do Fluminense precisa, que é de jogador um pouco mais alto, só um pouquinho mais alto só, gente. Ele só tem 1,87 m. O bicho é uma girafa, né? Então, ele é alto, ele vai dar ao Fluminense a opção de bolas aéreas, como também dar ao Fluminense mobilidade, porque apesar dessa altura toda, ele é um jogador ativo. No próprio jogo contra o Flamengo, quem assistiu, viu que em diversas vezes o Castilho saía da área.
né, para poder ajudar o elenco, ajudar o time, fazer o pivô raspar de cabeça, segurar a bola, tocar, abrir para os pontas, abrir para os meias. Então, assim, ele é um jogador ativo. Ele não é. Ele tem sim a característica de ser aquele cara altão, mas ele não faz só isso. Ele é um cara que se dedica também. E outra, tá? É um cara que tem muita força e tem velocidade. Ele tem velocidade. Então, assim, a gente está falando de característica. Ele compõe muito bem o que o Fluminense está procurando. Ele compõe muito bem o que o Fluminense precisa. Então, o grande ponto para eu achar legal a contratação do Castilho é essa. Característica. O que ele tem a oferecer para a gente. Agora, sobre números, ele vem com uma ascensão incrível. A ascensão dele é incrível. No ano passado, foram 40 jogos, né? Foram 43 jogos e ele fez 15 gols e uma assistência. Só que nessa temporada, a gente já viu um número totalmente diferente, né? Foram 7 jogos apenas, 4 gols e 3 assistências. Olha o número de assistências dele nessa temporada. Ele saindo da área, ajudando a dar passes, a criar oportunidades de gol. Se tu olhar aqui na Copa Sul-Americana 2026, né, que é a Recopa na realidade, ele foi o artilheiro e também o primeiro em participações em gols, né? Então, assim, ele nesses jogos contra o Flamengo, ele foi o grande destaque. Pode ver, ó, falta por jogo, chutes por gol, é um cara que procura muito, né? E ele meteu 4 gols no Flamengo, né, gente? É que 2 gols foram anulados. Então, o que eu quero dizer pra você, meu querido, o nosso querido Castilho, vem de evolução. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar. E outra, o que ajudará muito Castilho é o treinador é Zubeldia, né, que também é argentino, e o Fluminense é um time muito organizado. Como dizem um termo no futebol, né, azeitado. Ele é um time azeitado. Então, assim, as coisas para a bola chegar em Castilho vai chegar em condições dele marcar. E ele só vai ter que fazer o que ele vem evoluindo, que é a questão ali de finalização, tá? Então, assim, eu acho que é um bom nome. Eu acho que é um nome que o Fluminense acerta. Não é um nome de peso, gente, não é. E outra, se não viesse o Castilho, não viria esse nome de peso, porque não tem mais opções, né? O Fluminense esperou o tempo inteiro, não conseguiu contratar e agora vai fechar com o Castilho, se Deus quiser. Mas é aquilo, né? Na Argentina eles já falam que a negociação está avançada. Aqui, a galera daqui estão um pouco mais conservadores em relação a isso aí. Mas é aquilo, né? Castilho quer vir, Lanús quer vender porque precisa de dinheiro. O Lanús já tem substituto. Pô, tudo caminhando bem, né? Tomara que dê certo. Se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui um grande presente, um grande privilégio. Beijo no seu coração, fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.